Bem, depois de nós falarmos do posicionamento de câmera para traduzir os efeitos psicológicos ao espectador, agora eu vou falar um pouco dos diversos eixos de ação. O eixo de ação, ele é um referencial de direção para o movimento, tanto do ator como para veículo e etc. Se um ator caminha da esquerda para a direita, no mesmo sentido deve ser obedecido nos outros planos. Ou teremos a sensação de que ele está caminhando em outra direção. Se for essa a nossa intenção, isso deverá ser feito no mesmo plano ou utilizando um plano neutro. Ok? O outro eixo de câmera é uma linha imaginária que interliga os olhares de duas ou mais pessoas em cena, servindo como referência para o posicionamento de câmera. Veja só a importância da câmera. A criação de um eixo de câmera tem por finalidade orientar o espectador em relação ao espaço filmado e criar uma continuidade de ação. Se o ator está falando de frente para o outro e a câmera está do lado esquerdo do eixo da câmera, na parte baixa do eixo, ok? O da esquerda estará olhando para a direita da câmera e o da direita no contraplano. Deverá olhar para a esquerda da câmera, ok? De qualquer forma, o referencial do olhar do ator será sempre a câmera. É muito importante que o ator entenda essas ações para que ele não fique perdido no set. Ok? Agora eu vou falar do eixo de continuidade. É simplesmente o limite e o extremo de um cenário captado pela câmera. Apenas isso. E temos também o outro, e o último que eu vou citar, que é o eixo geográfico. Ele é convencionado, tipo, quando um avião voa para o oeste, ele estará se deslocando para a direita. E quando ele vai para o leste, ele vai para a esquerda. Se optarmos por mudar o lado do eixo, isso deverá ser feito com a câmera em movimento na mesma ação, em relação ao espaço filmado em geral, para criar uma continuidade de ação e não desorientar o espectador. Então, cada movimento da câmera é aquela intenção que a gente falou de causar efeitos psicológicos no espectador. Entendeu? Então, é aí aonde casa esses diversos eixos que eu citei aqui. Eixo de ação, eixo de câmera, eixo de continuidade e o eixo geográfico. O eixo geográfico é aquele exemplo que eu dei do avião. Certo? Qual foi o outro? O de continuidade, que é o extremo de um cenário captado pela câmera. E o eixo de câmera, o que eu falei? Que é aquele que interliga os olhares de duas ou mais pessoas em cena. E o eixo de ação é aquele que serve como referencial de direção para o movimento dos atores, ou o carro, ou uma moto, enfim, o que tiver em movimento em cena. Ok? Nós vamos também falar um pouco agora do formato em que nós, tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil, nós adotamos o 35 milímetros
Por quê? O mercado ele está aberto para que nós que fazemos os filmes nos obriga a gravar em 35 milímetros. Não tem jeito. Por exemplo, ainda na Europa, eles ainda usam um tipo de gravação que hoje aqui no Brasil já não se aceita nos cinemas para exibição. Tá? Um dos grandes problemas encontrados pelos diretores de fotografia, os diretores e os produtores, é exatamente o formato das janelas das câmeras. A divisão pela altura e pela largura da janela da câmera, que não é padronizado em todo mundo, que foi o que eu acabei de falar. Que hoje nós já podemos dizer que é uma regra, né, de gravarmos em 35 milímetros. Mas as lentes têm que ser tem que ser lentes específicas para isso. Nós chamamos de anamórficas. Hoje é o mais usado, ok? Como eu tinha falado que na Europa ainda usa um padrão de gravação que para o cinema, a cada momento, tem uma novidade, que agora nós chamamos de antiga, na Europa ainda usa aquele padrão acadêmico de 166. Eles ainda usam, e muita gente gosta do cinema europeu. Eu, particularmente, gosto, mas dá aquela ideia de filme de época, né? Então, se o produtor não especificar o padrão das suas cópias que vão para os cinemas, que vão ser exibidas, e se o exibidor não investe, aí nós chegamos no cinema e a gente sempre vê em alguns filmes aquela tarja preta ou aquela faixa preta, né, na tela do cinema. Muita gente, óbvio, quem vai para o cinema e que não conhece o que é cinema, dizem, não, é que agora o cinema usa aquela tarja ali. Não, não é. Na verdade, aquilo é usado porque quando nós fazemos as cópias, nós podemos cortar das cópias da direita e da esquerda, mas de baixo e em cima nós não podemos cortar. Então, para que não mostre esses erros de microfone, ou então erros mesmo das cópias que foram feitas, né, que lá o diretor, quando passou para o cinema, que aí o cinema não investiu, então eles, para não mostrarem esses defeitos para o grande público, colocam aquela faixa preta ali. Ainda assim, com aquela faixa preta, a gente ainda observa em alguns filmes microfone, um fio que não era para estar ali, um objeto de cena que não era para estar ali. Então, se usa essa faixinha preta. Então, hoje no Brasil, para que seja aceito o filme, para que seja exibido com uma boa qualidade, nós temos que gravar em 35 milímetros, ok? E agora, lembrando da importância da claquete, lá do início, que ele fica na frente da câmera, eu vou aprofundar um pouco mais, que é para vocês entenderem melhor.
Cada plano filmado necessita de uma claquete que identifique para o editor e o laboratório. Normalmente nela consta o nome do produtor, do diretor e do diretor de fotografia e o nome da produtora do filme. Ok? E também do cameraman e o número da cena, da tomada, do som e às vezes do rolo do filme. Podem-se usar também algumas observações sobre a cena. Quando em som direto, o claquetista anuncia o número da cena e a tomada antes de bater a guilhotina, que será o sincronismo com o som, ok? Se por algum motivo a claquete não for inserida no início da cena, deverá ser feita ao final. Nesse caso, invertida. No caso da cena sem som, a claquete deverá mostrar a parte de trás com as letras SS. SS significa sem som. Ou MS, Mute Sound. Ok? Depois, também, eu vou citar algumas coisas aqui que vai ficar para a próxima aula, mas eu já quero que vocês já conheçam essas citações, porque vocês podem pesquisar um pouco em casa, tirar as suas dúvidas, ok? Cronograma analítico significa especificação das datas dos dias de filmagens. Cronograma físico, especificação por tempo de todas as etapas das filmagens. Decupagem de direção, trabalho do diretor sobre o roteiro literário em que descreve planos e movimentos de câmera, que será a base do roteiro técnico. É importante que o diretor visite as locações antes de fazer essa versão do roteiro. Como eu falei lá atrás, do diretor ir visitar as locações com o diretor de fotografia e tudo mais. Fluxograma de direção. Que bicho é esse? Bem, nada mais é do que a descrição visual do cronograma físico. E o outro, mapa de produção. É a descrição visual do cronograma analítico e outras informações de filmagem. Ok? E tem uma outra coisa também que se chama noite americana. É o efeito de filmar uma cena noturna durante o dia, utilizando recursos especiais de iluminação, conjugado com a abertura do diafragma da câmera, filtros e revelação no laboratório. Nesse caso, não se deve esquecer de acender lâmpadas, lampiões das ruas e faróis dos automóveis. Outro detalhe importante, ordem do dia. Sem isso, o filme não anda, gente. Detalhamento técnico da filmagem, dia a dia, servindo como guia de informação para a equipe técnica, porque senão se perde tudo. E o outro é a prancha. Desenho de uma cena em plano geral, que serve para fazer a planta baixa, eventualmente pelo diretor a partir do projeto. Depois nós temos o roteiro técnico, ou roteiro de trabalho, que é um roteiro detalhado tecnicamente, em que o diretor especifica sua maneira de rodar o filme, porque cada diretor tem uma forma. Planos e movimentos da altura de câmeras e movimentos de diretores. Tá vendo aqui? Movimento de câmeras. Aqui está o dedinho do diretor. Nem sempre o diretor de fotografia decide isso sozinho. E também tem o storyboard, que é a descrição visual de cada plano em pequenos desenhos. Então, isso vai ficar para a próxima aula. E eu espero que vocês tenham gostado
da minha explanação. Não tenham dúvidas, pergunte. Nós estamos aqui para trocarmos experiências. Nem todo mundo sabe tudo. Eu também aprendo quando eu estou dando aula. E até a próxima aula.